aceitar o seu erro, aceitar o meu erro. Fala em voz alta na primeira pessoa, verifica como se sente. E sim, é muito importante aceitar os nossos erros. O meu, o seu e o nosso. O meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga e eu estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Você já está inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E apresenta meu canal para quem você sabe que vai se identificar com a proposta. O teu engajamento aqui é muito importante para mim. E fica aqui comigo porque eu vou falar hoje, agora, sobre errar faz parte da condição humana. Nós somos humanos. Humanos igual a errar, igual a acertar. Porém, muitas vezes resistimos em admitir que erramos. E dependendo do jeito de cada um, tem um significado. Então, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre dificuldade de aceitar que erra, dificuldade de perceber que erra, achar que está sempre errado, a influência disso nos relacionamentos e as possíveis causas do porquê que existe essa dificuldade de assumir, perceber o erro e também achar que está sempre errado. Fica aqui comigo. Por que é tão difícil aceitar que erramos? Não é porque é tão difícil errar. Na verdade, é muito difícil errar. E por isso que é tão difícil aceitar que a gente erra. Gera culpa. Será que eu prejudiquei alguém? O medo de perder a credibilidade vem acompanhado de um perfeccionismo, que significa não vou errar nunca. Uma necessidade de ser infalível, acreditando que isso não irá mostrar vulnerabilidade. E você sabe por que eu não cortei meu erro ali atrás? Justamente para mostrar isto. O erro acontece e quando você cria uma comunicação com aquilo que você errou e até consegue rir disto, fica mais leve, né? Porque quando você tem dificuldade de aceitar que você erra, você cria uma falsa sensação de superioridade. Começa a sentir que as regras não se aplicam a você e que você está acima de qualquer coisa. Isso pode levar a comportamentos inadequados, como se não houvessem consequências para suas ações. Narcisistas também nunca admitem erros, tá? Toda essa postura, vamos tirar o narcisista daqui, tá? O narcisista, ele não admite erro de forma nenhuma. Mas eu quero falar de gente como a gente, assim, pessoas que não admitem erro e não necessariamente são narcisistas. Podem ter uma ou outra característica narcisista, né? Como se fossem espectros narcisistas, mas não são narcisistas, tá? Toda essa postura esconde, na verdade, uma autoconfiança abalada, que pode estar encobrindo complexos e crenças pouco produtivas. Muitas vezes a pessoa nem percebe esse comportamento rígido e pouco equilibrado. E ele nem percebe que gera conflito nos relacionamentos, tá? Vamos falar do segundo item, dificuldade de perceber que erra. Essa dificuldade está diretamente ligada ao quanto a pessoa se percebe e percebe o outro. Ou que também passa pelo mesmo fio condutor. O quanto ela precisa acreditar que está certa para se sentir aceita e segura, que fecha todas as vias de percepção e não percebe que erra. A percepção, ela surge da relação consigo mesmo e com o mundo. Se você vive em um mundo à parte, né? Então tá, eu não tô conectado aqui, eu crio um mundinho à parte, com as minhas regras, tá? Sem se relacionar com o outro, como se o outro não existisse, você não vai perceber se você tá certo ou errado. Você apenas faz e vai vivendo dessa forma. É muito fácil perceber quando essa pessoa foge constantemente às suas responsabilidades, né? Essa pessoa que não percebe que erra. E isso faz com que ela fique com uma imagem negativa para o outro. Por exemplo, a pessoa acha que ela não é humilde, tem pouca confiabilidade, é uma pessoa que parece que está abusando da confiança, desrespeito, né? Eu acredito que essa pessoa não faça isso de modo proposital. Mas é uma forma com que ela se relaciona no mundo. Então, se você se identifica com essa fala minha e costuma escutar de outras pessoas que você não percebe que está errado, comece a observar, preste atenção no mundo aqui fora.
tá? Terceiro item, achar que você está sempre errado. Aqui a gente começa a falar de talvez de questões traumáticas que você tenha vivenciado. Quando alguém acha que está sempre errado, tem chance dessa pessoa ter tido vivência em sua infância, em que seus cuidadores, por meio de atitudes, deixavam claro que a criança estava sempre errada. Adultos com pouca paciência, irritadiços, tendem a acusar a criança de estar querendo demais, dando muito trabalho, pedindo demais. Isso faz com que a criança vá crescendo e acredite de forma distorcida que ela está sempre errada. E aí ela precisa da validação do externo para se sentir um pouquinho que está certa. Viver dessa forma é muito pesado. A presença do terapeuta, ajudando o paciente a acreditar, ajudando o paciente que acredita estar sempre errado, e ir discriminando que ele não está errado, é um trabalho lento e gradativo. Porque o teu sistema nervoso, dessa pessoa que acha que está sempre errado, ele está se sentindo sempre em constante perigo, acreditando que tudo que faz é errado. Vamos falar aqui do quarto item, que são as possíveis causas do porquê eu tenho dificuldade de aceitar que eu erro, ou eu tenho dificuldade de perceber que eu erro, ou eu acho que eu estou sempre errado. Experiências passadas desempenham um papel importante na formação das nossas crenças e comportamentos atuais, incluindo a capacidade de assumir responsabilidade por nossos erros e perceber se estamos errados ou não. Tudo começa na nossa educação, nas nossas experiências afetivas com a nossa família de origem. Em nossa sociedade judaico-cristã é comum as crianças serem ensinadas a serem autocríticas, a se perceberem sempre erradas, porque a ideia é que esteja sempre em processo de melhora. E na nossa sociedade entende-se melhora é não errar. Isso tudo é muito sofrido. E os pais repetem aquilo que aprenderam. Por isso, fiquem atentos às razões que eu vou falar agora. Existem pelo menos 3 razões pelas quais certas experiências da infância podem fazer com que você se sinta inseguro em reconhecer seus próprios erros e falhas. Medo de punição, olha que pesado. Crianças que foram menosprezadas ou punidas por cometerem o menor erro podem evitar admitir suas falhas quando adultos, por medo descabido de receber a mesma reação dura da infância. Esse medo descabido é indício de trauma, porque um adulto reagindo como criança significa que aquela memória está aprisionada lá na infância, tá? E ela precisa ser reprocessada. Uma boa forma de resolver isso é por meio de terapias de reprocessamento cerebral. Uma outra razão é o medo de julgamento. Crianças que foram julgadas, principalmente com base em suas realizações e fracassos, tendem a desenvolver uma falha forte, de caráter que as leva a esconder ou encobrir em vez de corrigir seus percalços, mesmo quando adultos. Se você não viu na infância seus cuidadores expressar remorso, compaixão, perdão, você pode achar difícil fazer o mesmo ou esperar receber as emoções de um outro adulto. Então, um ambiente de infância sem apoio, que desprezava o erro humano, tende a nos ensinar a esconder nossas fragilidades e medo e desenvolver padrões de enfrentamento prejudiciais quando adultos. Isso nos leva a comportamentos defensivos. Está escrito aqui assim, ó, eu tô sempre certo, não existindo a possibilidade de aprender com o erro. E tudo isso influencia nos relacionamentos, É muito difícil se relacionar com quem não aceita que está errado. E também com aquele que não percebe que está errado e com aquele que acha que está sempre errado. Todos somos passíveis de mudança, inclusive aquele que não aceita que erra. Então, ir se posicionando na relação, observando a reação do outro, talvez seja um bom caminho. Se a relação que se estabelece é de confiança e segurança, a tendência geral é que o outro comece a ouvir e se perceber no tempo dele, do jeito dele. O importante é você, na relação complementar,
ir observando a si mesma até que ponto você irá investir nessa relação. Agora, você aqui, que ficou até esse momento no vídeo e foi identificando que você é essa pessoa que não aceita que está errado, ou não percebe que está errado, ou que acha que está errado toda vez, você precisa de ajuda. Volta no vídeo das possíveis causas, faz um roteiro do que aconteceu na sua vida, que te tornou um sobrevivente, que criou uma defesa para sempre provar que estava certo. Porque também essa foi a única forma que você achou de existir na sua família. Existir como sinônimo de sobreviver. Não tem que continuar sendo assim. Você e as pessoas que se relacionam com você sofrem. É uma energia gasta para se manter nesse lugar de infalível, quando na verdade o mundo te percebe na sua fragilidade. Tudo isso é suficiente para que você busque ajuda? Explorar as razões pelas quais é tão difícil admitir suas falhas é uma maneira excelente de começar. Com amor, apoio, ajuda profissional, é possível desenvolver a capacidade de reconhecer e aprender com tudo que vai acontecendo na vida da gente. E aí, o que você achou do conteúdo? Curte, comente, vou responder os comentários todos com muito carinho. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E reencaminhe o meu conteúdo para quem você sabe que vai se interessar. O teu engajamento aqui comigo é muito importante, faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.